Estamos aqui hoje no FPB Campus Santa Rita para entrevistar a aluna Gisele de Paiva Melo, regressa de 2016, da primeira turma do campus, para ela contar um pouco de sua vivência aqui. São exatamente 9h40 da manhã do dia 3 de agosto de 2023. Eu nasci aqui em Santa Rita, eu morava no bairro Popular. Meus pais, minha mãe é agente de saúde e meu pai é estoquista, de profissão. Ambos têm o ensino médio e a gente sempre viveu aqui. Agora a gente está morando em Tibiri, no caso. Foi uma boa infância. Eu vivia com meus pais, minha avó, meus avós no caso, a gente morava no primeiro andar. Eu e minha família em cima, meus avós embaixo. E foi assim até 2016, mais ou menos, quando a gente se mudou. A gente veio morar em Tibiri e meus avós ficaram em Santa Rita, no centro, no caso. Eu gostava de jogar bola. Na minha rua não tinha meninas para brincar. Então era para ir brincar com os meninos, porque só tinham eles e eles só queriam brincar de bola. Então íamos jogar bola. Andar de bicicleta às vezes. Era principalmente isso. Um pouco depois de eu entrar pro IF, já na metade do ano, final de 2016, meu avô morreu. E foi um choque, mas eu consegui, não é que seja superar, mas lidar com esse fato, justamente porque eu estava aqui. Eu tive um certo apoio, um apoio bem maior do que em outros locais. Eu lembro, se eu não estiver enganada, a professora Gelda, ela foi no Enéas Carvalho falar sobre o processo seletivo que estava tendo na época. A gente tinha que se inscrever e íamos fazer uma prova para poder tentar entrar, né? Eu lembro que quando eu fiz a prova, eu levei o caderninho de questões para casa, né? Que naquela época podia. Meu pai corrigiu 3 questões de matemática. Eu errei 2 das 3. E as outras ele não quis corrigir, né? Porque eu errei 2. Ele disse: não, você não passou. Rasgou o caderno e disse: ó, nem tem esperança, você não passou, não. Aí chegou dezembro. É. Alô? A Gisele, você não vai vir fazer a matrícula dela, não? Matrícula onde? Aqui no IF. Mas ela não passou. Ela passou, tá quase terminando o processo de matrícula. A partir daí foi uma correria muito grande para fazer a matrícula, porque eu já estava quase perdendo a vaga, sendo que eu tinha passado. Mas foi bem marcante. Tanto é que eu gostaria de, um dia, quem sabe, voltar a trabalhar aqui. Vim trabalhar aqui, na verdade. A gente passou por alguns prédios que vem a marcar, né? Porque tinha toda uma infraestrutura que não dava um certo suporte para a gente. A gente ficava no centro de Tibiri, as salas eram minúsculas e não tinha todo aquele suporte que hoje tem aqui, eu sei. Eu passei certo período em escola particular e outro em pública. E amizades assim era um pouco mais complicado para minha pessoa fazer, que eu sou um pouco tímida, aí era mais difícil, mas no geral sempre fui uma boa aluna, segundo os professores, e eu gostava bastante. Claro, eu tinha alguns perrengues com algumas provas, mas no geral eu gostava bastante. Eu lembro de uma professora, não sei o nome,
não lembro do rosto, mas aquela sensação que era uma boa professora. Ela se dedicava bastante com a gente, mas o nome não me vem à memória. Ah, foi justamente entrar pro IF. Eu não escolhi exatamente o curso de informática. Eu cheguei em casa, né? Pai, chegou esse pessoal lá na escola falando sobre essa escola. Você me diz, é uma boa escola, você deve tentar. Mas que curso, pai? Você vai entrar em informática. Ambiente não. Mas por quê? Aí você vai ter um leque maior de opções para atuar. Você, como técnico informática, você já vai ter uma bagagem para outras áreas. Aí eu vim para informática. Não me arrependo nem um pouco. Foi justamente quando, se eu não me engano, a professora Gilda Carla foi no Enéas Carvalho falar sobre o processo seletivo que estava vendo. Eu e mais umas duas pessoas entramos através dele, que estudavam lá comigo, no caso. Através disso que a gente conseguiu. Foi assim que eu descobri o que era o IF. Mas antes disso eu não tinha ideia que tinha uma escola assim. Meu pai mesmo que escolheu meu curso, mas só tinha duas opções na época. Então era um ou outro e acabamos sendo informática e assim tá até hoje. Daniel Comboni foi um bom local. Assim, a estrutura não era adequada, as salas eram muito pequenas, apertadas para a turma tão grande, mas temos boas memórias de lá. Eu lembro que durante uma aula, acho que de educação física, a professora Ellen mandou a gente fazer alguma coisa sobre lendas. A gente fez um. E cada grupo fez a respeito de uma lenda. E eu lembro de assistir a gravação da Loura do Banheiro. Não sei se ainda tem o vídeo, mas foi muito engraçado. A gente fazendo todo o trâmite lá. E quando foi fazer o mecanismo, né, de como sugerir a loura, fizeram e todo mundo correu, com medo de aparecer realmente a loura. Eu amadureci bastante. Eu consegui me desenvolver assim. Eu falo mais agora. Antes, quando eu entrei, eu não abria a boca. Mas eu percebo que através do IF eu fui começando a deixar de ser aquela garotinha tímida, encolhida no canto dela para crescer e virar realmente Gisele, que eu sou hoje. E foi um longo processo. E isso eu devo graças à professora Ellen, porque ela levou a gente através dos GINFs e começamos. Eu fui nos 3 anos. E cada ano eu fui me soltando mais. Logo no começo, é, eu estudava de manhã, eu estudava à tarde. Pelo menos 2 dias por semana. Aí a gente passava o dia inteiro aqui. Não tinha estrutura nem para tomar um banho. E para almoçar, quando a gente estava no Leonel Bonner, tinha um restaurante popular.
Quando a gente conseguia ir para a fila, pegar, almoçar lá, era bom. Mas e quando acabava a ficha um pouco antes da gente conseguir? Aí a gente tinha que rodar por ali, ou ir no supermercado comprar alguma besteira para comer, ou se tivesse dinheiro a mais, ia para algum restaurante. Mas foi assim, a rotina em si era exaustiva, porque era o primeiro contato que a gente estava tendo com a escola integral. Não teve antes. Então, isso em si estava sendo bastante exaustivo, com mais disciplinas do que a gente já tinha pago antes. Eu gostava bastante das pessoas. Essa, esse era um dos era uma das melhores coisas que eu gostava das pessoas. Estava aqui, principalmente dos servidores. Eu lembro da pedagoga, meu Deus, o nome, Gerlane. Vocês não conhecem porque ela saiu, eu acho que para fazer alguma especialização, se aprofundar na área dela. E ela tinha o maior cuidado com a gente. Ela era tipo uma mãezona pra minha turma, pra minha, pro pessoal do meu ano, né? Que só tinha gente aqui. Só tinha, só tinha turma A e turma B, primeiro ano. E ela sempre teve um cuidado, um zelo, sempre perguntando como a gente estava. Tudo uma excelente pessoa. Também as intérpretes, a gente tinha muito contato com as intérpretes. E através disso a gente tinha um maior contato com os nossos outros colegas. E esse é um dos uma das melhores coisas que a gente teve, um dos melhores pontos positivos foi essa diversidade de pessoas que tinha na minha turma, que eu não conhecia praticamente ninguém, né? Quando nas outras escolas, mas ali eu abri meu mundo. Eu gostava, acho que a minha disciplina favorita sempre foi biologia. Educação física também, por causa da professora Ellen. Ela era uma das melhores professoras que a gente teve, porque ela não era, acho que a palavra poderia ser condescendente, alguma coisa assim. Ela tratava a gente como adolescentes, como pessoas. Não tinha um certo julgamento. A matéria que eu mais me saía mal, acho que era química, com o Luiz Delson. Outra que eu mais gostava também, geografia. Eu não, me, simpa- eu não, sinto- não simpatizava muito com história, porque o professor era muito, na dele, muito fechado. Filosofia, a gente teve um certo probleminha, porque teve uma época que a gente não teve aula exatamente. Geografia foi uma boa. Acho que geografia foi uma das que eu mais gostava também. Foi isso. Inglês a gente teve. Na área de informática em si, eu acho que informática básica não me agradou muito. Não tive tanto contato assim, exatamente. Contato muito bom em si. Mas algoritmo, por nome eu não estou lembrada agora da outra disciplina. Mas o professor Zé Neto, Zé Alves no caso, ele era um dos melhores professores que eu tive. Minha turma era bastante unida. E claro que para chegar nesse processo de união demorou, mas no geral a gente se dava muito bem. Às vezes era um pouquinho bagunceira, era,
normal de adolescente. Mas sempre teve um certo cuidado um com o outro. A gente sempre se importou muito, pelo menos da minha parte. Era uma das melhores turmas foi a minha, isso não é que me faça negar. Eu nunca fiz parte exatamente de um grupinho. Eu sempre fui uma pessoa, assim, depois que eu consegui realmente me expressar, conversar mais com as pessoas, eu sempre rodava pelo meio da sala conversando com todo mundo. Não ficava em um grupinho fixo. Sempre lá. Mas a minha sala, assim, tinha os grupinhos. Tinha um grupinho com as meninas, outro com os meninos. Tinha vários grupinhos na sala. Tinha pelo menos 4. Então, acho que eu pertencia a todos e a nenhum, porque eu estava sempre conversando com um, com o outro, fazia trabalho com o outro. Eu tive sempre, assim, um bom relacionamento com todos da turma. Nunca tive nenhuma desavença. Sempre fomos muito cordiais, muito amigáveis. Não havia muita intriga, porque quando foi separada as turmas, a turma A era metade meio ambiente, metade informática, e a turma B também. Então, havia mais intriga entre a turma A e a turma B do que entre o pessoal do meio ambiente. Foi justamente na colação de grau. Foi um momento marcante. A gente acha sempre assim, que vai demorar, que nunca vai chegar, mas quando chega, há aquele choque. A gente Eu lembro que todo mundo na beca. Eu tava um pouquinho diferente. Eu tava até com o cabelo solto no dia. Mas foi assim, foi um momento emocionante. Porque ao longo desses 3 anos a gente. Pessoas ficaram para trás, acabaram. Outras se juntaram a nós. Mas no geral, quase toda a turma estava ali, presente, unida, alegre por ter concluído uma etapa da vida. A gente não conversa muito hoje em dia, porque, assim, eu pelo menos não converso com todo mundo daquela época, mas eu fiz novas amizades. O pessoal da turma B, por exemplo, pessoal de outros dos anos que eram primeiro, segundo ano da minha época. Conheci muita gente agora. No terceiro ano eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer da minha vida. Entrou uma professora, o nome dela é Esther, de biologia. E ela trouxe pra gente genética. Ela trouxe um aprofundamento maior em genética pra gente. Né? Essa foi uma ou duas aulas antes dela acabar indo pro primeiro e pro segundo ano, quando eu estava no terceiro. E outro professor entrar. Mas antes disso eu já tinha uma certeza que eu queria fazer biologia. O professor Gustavo, acho que é Gustavo Correia, ele se. Não, a SAD é para. O professor Gustavo Assad de física. Eu tive aula no primeiro ano com ele. No segundo e terceiro não. Uma pena, mas também o professor Kelder era um ótimo professor. O professor Gustavo Correia, de biologia, ele dava um maior apoio, assim. Ele fez com que meu interesse pela biologia aumentasse de 50% para não tem tamanho, não. E eu queria fazer uma graduação em biologia, um mestrado na área de biologia, e o doutorado na área de biologia. Antes era na biologia marinha, depois veio para genética, acabou sendo na genética. Mas hoje em dia eu estou fazendo pedagogia e pretendo, quando terminar meu curso,
entrar para biologia, que é o meu foco, ir para biologia, na área bacharelado em biologia. Eu não acho que influenciou, mas se eu for olhar de fora, influenciou bastante, porque eu não sabia o que eu queria fazer da vida antes disso. Eu não sabia que eu gostava tanto de informática. Eu não tinha um certo interesse por meu ambiente. Ele influenciou bastante, positivamente, na minha relação com pessoas. Eu consigo, hoje em dia, conversar tranquilamente, falar. Esse maior contato, exatamente. Acho que esse foi uma das maiores influências. Foi no âmbito pessoal mesmo. Acho que ajuda aí bastante, na verdade, na área da informática mesmo. Hoje em dia eu faço coisas que eu mesmo não fazia antes. Eu, embora não seja no ramo profissional em si, mas eu sei como consertar um computador, fazer um programa, coisas que me ajudam, faço coisas que me ajudam no meu dia a dia. Sim, justamente o pessoal da turma B. Da turma A faz tempo que eu não encontro, mas eu acabei quando eu entrei na graduação, na área, em pedagogia, na verdade, eu acabei encontrando o Rafael, que era de informática, só que era da turma B, e antes a gente não conversava, tinha um certo distanciamento, mas hoje a gente somos bastante amigos. E às vezes, vez ou outra, eu vejo um ou outro que era da minha turma, a gente fala, oi, oi. E também algumas pessoas que eram de de outros anos. Fui 3 anos para o GINFES por causa da professora Ellen. Se não fosse por ela, eu nunca teria saído de casa. Eu era uma pessoa que era de casa para a escola, da escola para casa. Nunca tinha viajado sozinha. Nunca tinha dormido uma noite fora de casa sem meus pais. Aí, 2016, né? Teve, logo no começo assim, do ano, foi apresentado o xadrez pra gente. Um campeão veio aqui, deu uma aula sobre se a gente jogar xadrez. Aí teve um evento de xadrez no campo de João Pessoa. Eu fui. Eu e algumas pessoas, né? A professora ela levou. Esse dia, não sei como, eu acabei ganhando uma colocação lá, acho que terceiro lugar, ganhou uma medalha e tudo. A mãe ficou tão orgulhosa. Nunca tinha ganhado uma medalha na vida. Aí eu gostei, né? Xadrez e tal. Um tempo depois, criaram os GIFs. Aí, professora Ellen, então, a gente vai. Gisele, você quer ir? Professora, mas mãe não vai deixar, não. Ela, se preocupe, não, vou falar com seus pais. Mãe, pai, olha, deixa ela aí, vai ser uma experiência de grande aprendizado para ela. No final, acabaram deixando aí. Convenceram meus pais e meus avós a me deixar aí. E ao longo dos anos, isso foi contribuindo bastante para a minha formação. Eu fui nos 3 anos, todo ano, para jogar xadrez. Ganhava uma partida, outra. Nunca cheguei na grande final em si. Mas foi a experiência de passar aqueles dias
em outra cidade, longe do conforto familiar dos meus pais, com colegas, com a professora como responsável, foi, foi muito importante para mim, porque antes eu não tive essa oportunidade de crescer. Ali eu estava virando adulta, então, bastante marcante para mim. Bem, alguns crushes, não posso negar. Algumas piadas, toda uma confusão, assim. A gente fez um protesto uma vez, por causa da sala, quando a gente estava no. Meu Deus, no Caique. Eu acho que estava no segundo ano, mais ou menos. Segundo, terceiro ano. E a sala onde a gente estava era impraticável para o pessoal da turma muito quente. E não, aí, não, isso não tá certo. A gente pegou, se sentou lá na frente dos armários e conversamos com, com o pessoal. Acabamos trocando de sala. Foi bom, a gente teve essa oportunidade de fazer um diálogo. Sim. E foi muito bom para minha turma em si. Meu diploma está em casa. Certificado também, eu tenho dois. Tá lá. A medalha está em algum lugar de casa, mas a farda em si eu não tenho mais. Essa daí era a melhor farda que a gente tinha, viu? Porque a gente tinha duas fardas. Essa e uma outra, o material era diferente, embora um pouco mais leve, mas mais feia. Essa é a verdade. Além da farda oficial que a gente tinha, minha turma já no terceiro ano teve o jogo, teve as turmas, cada ano cada um fez um grupo de jogadores interclasse, né? Aí a gente jogou, a gente fez uma farda, uma camisa, o que representasse assim o pessoal do terceiro ano, que é de meio ambiente e informática. E eu ainda guardo essa farda. A gente jogou handebol, futsal. A gente minha turma foi campeã em um e vice-campeã no outro. Ou, foi. Durante, acho que 2 anos, se eu não me engano, a gente jogou foi um ano só, mas a gente ganhou. E eu ainda guardo essa blusa porque ela me remete a tempos bons. Aquela união com a turma. A gente vinha pra cá, mesmo não tendo aula, para treinar, né? Para dar o nosso melhor. E dar orgulho aos nossos companheiros de classe. Bem, eu acho que eu já contei a história da medalha. E a da camisa eu contei aí agora há pouco. O diploma em si foi mais complicado para pegar. Aí terminou em 2018, fez a colação de grau, ganhamos o certificado. Mas para o diploma sair, aí foi uma demora. Tem gente que até hoje ainda não pegou. Não sei por quê. Se não vieram, não sei por que não pegaram, né? Mas para sair realmente o diploma demorou pelo menos uns 3 meses. E eu lembro que eu ainda estava com o TCC para entregar. Eu entreguei mais ou menos em fevereiro. E, e antes de entregar esse TCC,
Eu tive que vir aqui buscar o certificado que eu tinha concluído o ensino médio. Eu não tinha o diploma porque o meu TCC ainda não tinha sido entregue para poder fazer minha matrícula na faculdade. E eu acho que isso é uma das coisas que mais me marcou assim, a respeito do diploma em si. Tá tendo ainda, na verdade, porque embora eu queira fazer biologia, eu ainda não sei, eu não tenho 100% de certeza que eu quero, eu não sei, não tenho mais essa certeza que eu quero realmente ir para a área. Então, se eu permanecer na pedagogia, melhor, for ter um maior aprofundamento na área, eu gostaria de fazer um mestrado, doutorado, quem sabe, na área de informática, para dar aula sobre isso, para não essas aulas mais aprofundadas como a gente teve, mas para dar o básico, para falar sobre tecnologia. Essa experiência, esse conjunto de tudo foi libertador, porque antes eu me sentia presa, sabe? Sem conseguir me expressar, sem conseguir falar, sem conseguir ter um maior relacionamento pessoal com as pessoas. Eu acho que o IF em si foi libertador por causa disso. Porque ao longo dos 3 anos, o primeiro ano eu cheguei e eu estava muito retraída. Aí, na metade pro final, eu consegui me soltar mais. O segundo ano eu já estava melhor. O terceiro ano foi ladeira abaixo. Eu saí mais ou menos em fevereiro, terminei em fevereiro de 2019. Peguei o diploma em fevereiro de 2019, mais ou menos. E de fevereiro a outubro, quando eu entrei para a faculdade, para a UFPB no caso, foi um tempo corrido, que eu ficava em casa praticamente, não fazia nada. Às vezes estudava, às vezes lia um livro, mas quando eu entrei na faculdade, teve aquela certa tensão, porque aquele pessoal não era meu amigo, não conhecia ninguém ali. Como, como eu vou ser Gisele do terceiro ano na faculdade se eu me senti como se eu estivesse no primeiro ano de novo? Aí eu fiquei assim, um pouco tensa, um pouco tímida, até que começou a relaxar mais. E fui conversando mais, estudando mais. Vou dizer uma coisa, dependendo do curso que você faça na graduação, independente, na verdade, é mais puxado do que aqui. Bem mais puxado. Aqui você cria um laço maior com as pessoas. Diferente de lá. Na minha área mesmo, atualmente, eu tenho alguns conhecidos, alguns colegas, poucos amigos. Eu tenho um maior contato com pessoas de outras graduações, de outros cursos. Bagunçado, muito bagunçado. Antes eu me acordava extremamente cedo para vir para cá e aproveitava bastante o dia. Hoje em dia, às vezes eu viro noite para estudar, para dar conta de algum conteúdo. Me acordo tarde porque eu tive que virar à noite, né, para enviar alguma coisa. Há uma correria assim a respeito do curso, mas no geral ficou bastante bagunçado. Eu não tenho exatamente uma experiência de emprego, assim. Eu não atuo na minha área de formação,
eu entrei, saí do IF e fui estudar. Fui continuar a estudar, embora em outra área. Mas eu não dei prosseguimento ao curso técnico de informática. Eu tenho a graduação, eu tenho o diploma, tenho experiência na área, mas eu nunca estagiei, por exemplo. Não tive a experiência de estágio. Aí eu não tenho como exatamente dizer como seria essa experiência em si, mas acho que é isso. Estudado. Principalmente isso. Há pouco tempo atrás eu tava estudando 3 turnos praticamente. Tava fazendo um curso de pedagogia à tarde. De manhã eu ia para outra escola. De noite eu fazia um curso de bombeiro civil. E foi assim. Atualmente, hoje em dia, nas últimas semanas, eu estou no 6º período de pedagogia, estou quase concluindo o curso e dando bastante foco nisso, nessa área. Eu pretendo terminar a pedagogia, porque eu já estou quase concluindo, não tem precisão de eu abandonar o curso, embora não seja uma área que eu me identifique totalmente, eu gosto bastante dela. Mas eu pretendo fazer o Enem, pretendo entrar em biologia, seja na licenciatura ou no bacharelado, principalmente no bacharelado, que é a área que eu quero. Pretendo fazer um mestrado depois e após isso um doutorado. Se tudo der certo, pós-doutorado, né, após eu fazer o doutorado no caso, eu pretendo fazer um concurso para voltar para minhas origens. Eu pretendo voltar para o IF. Esse é o sonho que eu quero realizar. Não sei se eu vou conseguir, não sei, mas é uma meta. Eu gostei bastante. Foi bom relembrar boas histórias. Aqui tem a foto da camisa, a gente com a professora Ellen e algumas pessoas da minha turma. Tem pessoal de informática e pessoal de meio ambiente. Daí a gente ganhou o prêmio na época, era uma caixa de chocolate. E foi perfeito. Foi uma tarde muito divertida.